Hello, irmãos! Américo Moura do Resumindo Tudo. Esse vídeo, ele foi um vídeo muito trabalhoso, deu assim, muitas horas de trabalho, deu dias de trabalho, então eu peço que você me ajude com o seu like, uma implementação diferente. Todos aqueles que são maçons, vai aparecer esse objeto aí, tá? E aqueles que não são maçons, vai aparecer isso aqui. Esse símbolo que está aparecendo aqui não quer dizer que eu considero aprovado o governo da pessoa, mas é só para você identificar, não é maçom. Mas assim, quase todos eles, irmão, tiveram participação com a maçonaria. Eu fiz uma breve exceção para a junta militar de 1930 e também para aquela junta militar do período da ditadura militar também. Ali eles pareciam que não eram da maçonaria, mas a gente entende que o golpe militar de 64 eles tiveram o apoio massivo da maçonaria. Quase todos os presidentes do regime militar também foram aprovados pela maçonaria. Não esqueça do like, que ele é importantíssimo. Agora acompanhe o vídeo. O Marechal Deodoro da Fonseca, que ele vai de 15 de novembro de 1889 até 25 de fevereiro de 1891. Ele, durante a Guerra do Paraguai, serviu como capitão, foi comandante das armas do Rio Grande do Sul, proclamou a República em 15 de novembro de 1889. Em 25 de fevereiro de 1891 ele foi eleito, mas ele renunciou em novembro deste mesmo ano. Morreu um ano mais tarde, em 23 de agosto de 1892. Quem assume no seu lugar é o Marechal Floriano Peixoto, que ele vai de 23 de novembro de 1891 até 15 de novembro de 1894. Ele é conhecido como Marechal de Ferro, entrou para a Escola Militar em 1861 e participou de muitos combates, inclusive na Guerra do Paraguai. Em 1891 assumiu a vice-presidência, assumiu o cargo de presidente com a renúncia de Marechal Deodoro. Prudente de Moraes, ele vai de 15 de novembro de 1894 até 15 de novembro de 1898. Ele dirigiu o estado de São Paulo e a Assembleia Constituinte. Ele foi o primeiro presidente a ser eleito pelo voto popular. Campos Salles, ele vai de 15 de novembro de 1898 a 15 de novembro de 1902. O principal destaque do mandato de Campos Salles foi o saneamento das finanças do país. Em 1902, ao término de seu mandato, ele se retirou da vida pública. Voltou à cena política em 1909 como senador. Rodrigues Alves, período 15 de novembro de 1902 a 15 de novembro de 1906. Rodrigues Alves governou a província de São Paulo entre 1887 e 1888. Foi ministro da Fazenda de Floriano Peixoto e Prudente Moraes. Ao término de seu mandato na presidência, voltou a ocupar o cargo de São Paulo. Afonso Pena, período 15 de novembro de 1906 a 14 de junho de 1909. Ele, na continuidade das obras públicas de Rodrigues Alves, modernizou capitais e portos brasileiros, além de ampliar as redes ferroviárias e telegráficas. Faleceu em 1909, 17 meses antes do término previsto do seu mandato. Assumiu então o vice-presidente Nilo Peçanha. Então Nilo Peçanha, ele vai de 15 de junho de 1909 até 15 de novembro de 1910. Durante o curto período de seu mandato, ele foi criado o Serviço Nacional de Proteção ao Índio, núcleo atual FUNAI. Desencadeou-se a primeira crise da política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais, e não entrou em consenso quanto ao sucessor de Peçanha, Hermes da Fonseca, período 15 de novembro de 1910 a 15 de novembro de 1914. Enfrentou Rui Barbosa na eleição, sendo eleito depois da primeira crise da política do café com leite. Foi Marechal Hermes da Fonseca que promulgou a Lei de Serviço Militar Obrigatória. Wenceslau Braz, 15 de novembro de 1914 a 15 de novembro de 1918. Era vice-presidente de Hermes da Fonseca e foi candidato único à eleição, retornou à política dos governadores e esteve no poder durante toda a Primeira Guerra Mundial, momento de grande crescimento na indústria nacional. Rodrigues Alves, 15 de novembro de 1918 a 15 de novembro de 1918. Apesar de eleito pelo voto direto, não assumiu o segundo mandato devido ao seu estado de saúde. Em seu lugar assumiu o vice, Delfim Moreira. Rodrigues Alves morreu no dia 16 de janeiro de 1919. Delfim Moreira, que ficou de 15 de novembro de 1918 a 28 de julho de 1919. Delfim Moreira assumiu o cargo interinamente, porém, pelas regras constitucionais, foi realizada nova eleição, na qual saiu vitorioso Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa? Ele ficou de 28 de julho de 1919 até 15 de novembro de 1922. De fora do trio São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, tentou assegurar o apoio dos três estados maiores
peso político na época, ainda levando por interesses rurais. O país começou a sentir o peso de urbanismo, em especial no Rio e São Paulo, fruto do crescimento econômico e da pós-guerra. Durante seu mandato, ocorreu o levante do Forte Copacabana. Arthur Bernardes, 15 de novembro de 1922 a 15 de novembro de 1926. Ele foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Finanças do governo de Minas Gerais. Washington Luiz, ele ficou de 15 de novembro de 1926 a 24 de outubro de 1930. Ele foi o único candidato à presidência. Governou sob efeitos da crise da Bolsa de Nova York em 1929, que gerou pressões ainda mais fortes sobre o preço do café e a ascensão de movimentos contrários à política do café com leite, que o seu ciclo encerrado com a Revolução de 30 e a subida de Getúlio Vargas ao poder. Júlio Prestes, eleito proclamado, mas não empossado devido ao movimento revolucionário de 24 de julho de 1930, quando junta governativa assume o poder. Mena Barreto, ele ficou de 24 de outubro de 1930 até 3 de novembro de 1930. Assume o poder quando a eclosão do movimento revolucionário de 24 de outubro de 1930, quando Washington Luiz foi deposto e Júlio Prestes foi impedido de tomar posse como presidente da República. Almirante Isaías de Noronha, ele ficou de 24 de outubro de 1930 a 3 de novembro de 1930. General Augusto Fragoso, período 24 de outubro de 1930 a 3 de novembro de 1930. Governou com a junta governativa. Getúlio Vargas, 3 de novembro de 1930 a 29 de outubro de 1945. Chegou à presidência com a crise da econômica cafeeira e da política do café com leite. Manteve-se no poder depois de 1934, eleito pela Assembleia Constituinte até 1945, com a instituição do Estado Novo. De influência nítida do fascismo, criou o Ministério do Trabalho, a Indústria do Comércio. Deposto em 1945, com a vitória do eixo aliado contra os regimes totalitários da Europa, continuou na política, sendo eleito senador. Em 1950, foi eleito novamente presidente. Antes, foi deputado estadual, federal, ministro da Fazenda e governou o Rio Grande do Sul. José Linhares, período 29 de outubro de 1945 a 31 de janeiro de 1946. Com a deposição de Vargas em 1945, Linhares, então presidente do Supremo Tribunal Federal, assumiu o cargo até que um novo presidente fosse eleito. Deu lugar ao general Eurico Gaspar Dutra, ex-ministro da Guerra de Getúlio. Gaspar Dutra, 31 de janeiro de 1946 a 31 de janeiro de 1951. Como militar, liderou a repressão do movimento comunista do Rio de Janeiro. Durante o seu governo, foi promulgada a Constituição de 1946, que devolveu a democracia ao país depois do Estado Novo e a Constituição de Getúlio Vargas. O período também marcou o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos na Guerra Fria. Getúlio Vargas novamente retorna no período de 31 de janeiro de 1951 a 24 de agosto de 1954. Candidato pelo PTB, Getúlio Vargas voltou à presidência pelo voto direto ao vencer o Eduardo Gomes, da UDN, em 1950. Com a campanha O Petróleo é Nosso, Getúlio criou a Petrobras, que garantiu ao monopólio nacional sobre a prospecção, a lava, o refino e o transporte do produto. Cometeu suicídio em 1954 com um tiro em seu quarto no Palácio do Catete. Até hoje é considerado um dos mais importantes presidentes do Brasil. Café Filho, 24 de agosto de 1954 a 11 de novembro de 1955. Foi deputado federal, vice-presidente. Com a morte de Getúlio Vargas, assumiu o governo. Em 1955, devido a problemas de saúde, foi substituído por Carlos Luz, então presidente da Câmara. Carlos Luz, ele ficou de 8 de novembro de 1955 a 11 de novembro de 1955. Presidente da Câmara, assumiu interinamente a presidência da República por causa de uma doença de Café Filho. Dias depois, também adoeceu e renunciou. Nereu Ramos, 11 de novembro de 1955 até 31 de novembro, até 31 de janeiro de 1956. Ele foi deputado federal, governador de Santa Catarina, interventor e também presidente da Assembleia Constituinte. Exerceu a presidência da República por menos de 2 meses e entregou o cargo a Juscelino Kubitschek em 1956.
Juscelino Kubitschek, ele ficou de 31 de janeiro de 1956 até 31 de janeiro de 1961. Ele foi prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais, trouxe a indústria automobilística ao status que ocupa hoje no país, dando privilégio ao sistema rodoviário em detrimento do transporte ferroviário e hidroviário, construiu Brasília, foi senador de Goiás e depois de deixar a presidência teve os direitos políticos cassados em 64. Jânio Quadros, que ficou de 31 de janeiro de 1961 até 25 de agosto de 1961. Ele foi vereador em São Paulo, deputado estadual, prefeito de São Paulo, governador do estado e deputado federal pelo Paraná. Em 25 de agosto de 1961 renunciou à tradicional postura populista de Jânio, apartidário, acima dos partidos, justiceiro, adversário da corrupção, comprometido apenas com o povo, fez dele o presidente com o maior número de votos até hoje. Pascoal Mazzilli. Ele ficou de 25 de agosto de 61 a 8 de setembro de 1961. Ele foi presidente da Câmara dos Deputados, assumiu interinamente quando Jânio Quadros renunciou, pois seu vice, João Goulart, estava em visita à China. João Goulart ficou de 8 de setembro de 61 até 31 de março de 64. João Belchior Marques Goulart foi deputado federal, eleito vice-presidente de 2 mandatos consecutivos com Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Nesse período, o país passou por uma turbulência política, inclusive com a instituição temporária do parlamentarismo. Deixou o cargo em 1º de abril de 64, sob a pressão de um golpe militar. A segunda fase do governo Goulart começou em 24 de janeiro de 1963 e se estendeu até março de 1964. O movimento militar vitorioso de 31 de março daquele ano, depois Jango, que deixou imediatamente o país. No dia 2 de abril de 1964, o Congresso Nacional declarou vacância da presidência da República, assumindo o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Ranieri Mazzilli, ele ficou de 2 de abril de 64 até 15 de abril de 64. Como presidente da Câmara dos Deputados, assumiu interinamente a presidência da República em virtude da queda de Goulart e pela ausência do vice-presidente. Ele entregou o cargo ao Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro presidente do regime militar. Marechal Castelo Branco, ele ficou de 15 de abril de 64 até 15 de março de 67. Ele chegou ao governo com uma deposição de João Goulart e o golpe que deu início à ditadura militar no Brasil. Editou o primeiro ato institucional e também a Lei de Segurança Nacional. Marechal Costa e Silva, 15 de março de 1967 a 31 de agosto de 69. Ele foi o ministro da guerra do governo de Castelo Branco, na crescente linha dura, continuou a ditar atos institucionais para fortalecer o executivo, inclusive o enfadonho AI-5 em 1968. Afastou-se do cargo devido a uma doença. Aí entra o general Aurélio Lira, 31 de agosto de 1969 até 30 de outubro de 1969. Como ministro do Exército, assumiu o governo com a junta militar por volta do ato institucional número 12 de 1969, durante o impedimento temporário do presidente da República, Almirante Augusto Redmark, 31 de agosto de 1969 a 30 de outubro de 1969. Como ministro da Marinha, ele assumiu o governo com a junta militar por força do ato institucional número 12 de 69, durante o impedimento temporário do presidente da República. E o brigadeiro Márcio Melo, que ficou de 31 de agosto de 69 a 30 de outubro de 69. Com o ministro da Aeronáutica, assumiu o governo da junta militar por força do ato institucional número 12 de 1969, durante o impedimento temporário do presidente da República. Depois quem assume é o general Emílio Médici. Ele fica de 30 de outubro de 69 a 15 de março de 74. No período do seu governo, ele ficou conhecido como os anos negros da ditadura. Subsequentes ao AI-5, o tricampeonato mundial de futebol marcou o governo do milagre econômico de Médici, cujos os índices econômicos começaram a declinar em 73 com a crise do petróleo. A repressão endureceu e foi criado o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o. General Ernesto Geisel, ele ficou de 15 de março de 1974 a 15 de março de 1979. Criou o Ministério da Providência Social e a Secretaria de Planejamento e o Estado de Mato Grosso do Sul. Revogou o AI-5, deu início ao processo de abertura política lenta, segura e gradual. Lançou o pacote de abril, fechou o Congresso e criou o chamado
senador biônico. General João Batista Figueiredo ficou de 15 de março de 1979 a 15 de março de 1985. Preferido do general Ernesto Geisel, 1974-1979. Figueiredo era chefe da SNI, Serviço Nacional de Inteligência, quando foi indicado pela Arena para a presidência. Enfrentou o movimento de direta já. Tancredo Neves, eleito pelo Colégio Eleitoral, adoeceu na véspera de sua posse, marcada para o dia 15 de fevereiro de 1985. Morreu no dia 21 de abril de 1985. José Sarney, 15 de março de 1985 e ficou até 15 de março de 1990. Ele é formado em Direito. Em 1958 ingressou à UDN, União Democrática Nacional, foi eleito governador do Maranhão em 1965. Com a extinção dos partidos pelo AI-5, ingressou na Arena, Partido do Governo Militar. Em 1970 publicou seu primeiro livro, Contos, Norte das Águas. Assumiu a presidência da República com a morte de Tancredo em 21 de abril de 1985. Fernando Collor de Mello, 15 de março de 1990 a 2 de outubro de 1992. Ele foi o primeiro presidente civil eleito pelo voto direto desde 1960 no Brasil. Carioca, fez carreira política em Alagoas. Antes de virar presidente, elegeu-se a deputado federal pelo PDS, Partido Democrático Social, em 1982, pelo PMDB, Partido Movimento Democrático Brasileiro. Foi eleito governador de Alagoas em 1986. Deixou a presidência da República em 2 de outubro de 1992, em meio a denúncias de esquemas de corrupção, impeachment. Itamar Franco, período de 2 de outubro de 1992 a 1º de janeiro de 1995. Ele foi vice-presidente eleito em 1989, assumiu a presidência depois da renúncia forçada de Fernando Collor. Ele formou-se engenheiro, foi 2 vezes prefeito de Juiz de Fora, Minas Gerais, pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Também foi senador por Minas Gerais em 1974 e em 1972 governador deste estado em 1998. Fernando Henrique Cardoso, 1º de janeiro de 1995 a 1º de janeiro de 1999. Ele nasceu no Rio de Janeiro e mudou-se para São Paulo aos 8 anos. Formou-se em Ciências Sociais pela USP, Universidade de São Paulo, e fez pós-graduação na Sorbonne, na França, e tem 24 livros publicados. Exilado durante a primeira fase do golpe militar, retornou ao Brasil em 68, foi senador em 1983, no lugar de Franco Montoro, PMDB. E em 1986 participou da fundação do PSDB e assumiu o Ministério das Relações Exteriores da Fazenda durante o governo de Itamar Franco. No seu segundo mandato, Fernando Henrique Cardoso, que ele fica de 1º de janeiro de 99 até 1º de janeiro de 2003. Sem adversários fortes, ele enfrentou Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Ciro Gomes, do PPS e Enéas, do PRONA. FHC contou em sua reeleição com reflexo do Plano Real e da crise econômica da Rússia, que repercutiu nas economias dos países em desenvolvimento, e ficou naquela condição mais segura para ser presidente. Pós Fernando Henrique Cardoso, quem assume é Luiz Inácio Lula da Silva, que fica de 1º de janeiro de 2003 e vai até 1º de janeiro de 2007. Lula começou sua trajetória como líder sindical em 1972, quando foi eleito primeiro secretário do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Apenas 3 anos depois se tornou presidente da entidade e ganhou projeção nacional ao comandar gigantescas greves e ser preso. Participou da fundação da CUT, Central Única dos Trabalhadores, e do PT, o Partido dos Trabalhadores. Antes de vencer as eleições presidenciais em 2002, ele foi derrotado em 3 ocasiões. Em 1989 perdeu para Fernando Collor de Mello e em 1994 e 1998 para Fernando Henrique Cardoso. Luiz Inácio Lula da Silva, ele ficou de 1º de janeiro de 2007 após o segundo mandato e vai até 1º de janeiro de 2011. Ele enfrentou o candidato Geraldo Alckmin do PSDB no segundo turno e foi eleito com 60,8% dos votos válidos. Dilma Havana Rousseff, 1º de janeiro de 2011 a 1º de janeiro de 2015. Dilma foi casada 2 vezes, hoje divorciada, mãe de uma filha e com um neto nascido. Dilma é economista de formação, socialista por definição ideológica, filha de um purga
naturalizado brasileiro, antes Peter Rousseff e depois Pedro Rousseff. E Dilma, professora Dilma Jane Silva, natural de Friburgo, no Rio de Janeiro. Dilma nasceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em 14 de dezembro de 1947. Ela é ex-guerrilheira, foi torturada na ditadura. A ex-ministra de Minas e Energia da Casa Civil foi alçada já em 2008 à condição de candidata pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quando assumiu, tornou-se a 8ª mineira a ocupar cargo de presidente. O Michel Temer, ele que é professor de nível universitário, político, advogado, ele assume em 31 de agosto de 2016, após o impedimento da presidente Dilma Rousseff no seu segundo mandato. E para finalizar ele, Jair Messias Bolsonaro, ele é um capitão reformado, foi deputado federal por 7 mandatos entre 1991 e 2018, sendo eleito através de diferentes partidos ao longo de sua carreira. Elegeu-se à presidência pelo Partido Social Liberal, ao qual foi filiado até novembro de 2019. Entretanto, ele já saiu desse partido e agora ele formou a Aliança pelo Brasil. Ele é o atual presidente do Brasil e assim finaliza o nosso vídeo, hermanos. Deixem o seu like, não esqueça de compartilhar. Tamo junto.